Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia e começar esta manhã assim, com muita alegria. O Santo Padre Papa Francisco declarou este ano como o ano de São José e por isso, ao longo deste ano, nós vamos abordar alguns temas relacionados com São José. Hoje, o nosso tema fala sobre um caminho de santidade na Igreja, seguido por uma grande devota de São José, Ana Maria Javoé. Para nos falar deste assunto, vamos estar à conversa com o professor José Luís, associado de Cluny. Muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. E também a irmã Isabel Claude, da Congregação Missionária de São José de Cluny. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E como de manhã é que se começa o dia, e é sempre bom nós começarmos o nosso dia com oração, vamos pedir aos nossos convidados para conduzirem este momento de oração. Vamos rezar a São José a oração que o Papa compôs para este ano. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco o Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém. São José, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar o professor José Luís e a irmã Isabel a sentarem-se na nossa sala de estar. Como eu disse, o nosso tema de hoje é um caminho de santidade na Igreja, seguido por uma grande devota de São José, Ana Maria de Javoé. E agora vamos aqui chamar a rúbrica. Hoje vamos ter um prato aqui, beijinhos de coco. Eu acredito que seja uma delícia e que em casa já deva estar aí com água na boca. Beijinhos de coco, que o nosso querido Pedro Machado vai nos mostrar o que é preciso para fazer esses beijinhos de coco. Vamos ver. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bem-vindo também a si que está aí em casa. Bem-vindos à nossa rubrica Cozinha Vegetariana. Eu sou o Pedro, cozinheiro no restaurante Cancha, aqui em Fátima. Eu decidi trazer uma receita doce, mas também utiliza um legume. Às vezes parece um pouco estranho, mas principalmente a cenoura, é muito utilizada. Também a abóbora, a batata doce também são utilizados para fazer doces. Neste caso é isso que vamos fazer. Vamos usar a cenoura para fazer um doce. Neste caso é uma receita da minha querida Gabriela Oliveira. São os beijinhos de coco, que utilizam apenas 4 ingredientes. Cenoura cozida, coco ralado, as tâmaras, são as tâmaras que vão dar o doce e também vão dar aqui um toque de textura, e um pouco de raspa de limão. Apenas isso, muito simples, apenas triturar rapidamente num bom processador e depois moldar as bolinhas. Receitas muito simples, muito básicas, mas que vão, espero eu, agradar a toda a gente. Vou começar já com o doce, depois vamos precisar de algum tempo para fazer as bolinhas. Vou colocar já cerca de 200 gramas, 2 a 3 cenouras, depende do tamanho delas. Vou colocar aqui e vou começar por triturar só as cenouras. Devagar, para elas não pegarem dos lados. Em todo caso, já tenho aqui o salazar para tirá-la dos lados. Já está, já percebi que já pegou. Então vou só tirar aqui a cenoura. A cenoura já está quase ralada. Vou então adicionar as tâmaras. As tâmaras, costuma-se dizer que as tâmaras são o bombom da natureza. Elas são doces naturalmente. Estas são tâmaras secas, que é aquilo que se encontra mais nos nossos mercados.
estas não têm glicose, é uma das coisas muito importantes e que é preciso ter cuidado. Muitas vezes nos supermercados encontram-se tâmaras, mas elas têm uma capa de açúcar para as tornar mais doces e também para conservar. Preferível usar sempre que possível as tâmaras sem essa capa de glicose e, se não se encontrar de outra forma, o meu conselho é que se coloque de molho durante algum tempo antes de usar, porque isso vai fazer com que essa capa se solte e então depois podemos usá-las e já não ter esse açúcar extra, que na verdade não precisamos, uma vez que a tâmara já tem doçura. Cerca de meia chávena, umas 10, 12 para esta quantidade. Vamos ver aqui isto. Agora vamos precisar aqui de um pouco mais de velocidade. Já não tenho nada nas lâminas. Tenho que voltar só as isto é normal. Não podemos esperar que elas fique logo triturado. A quantidade é pequena, quanto mais quantidade se colocar aqui, mais facilmente se consegue triturar. Mais um pouco. Isto é uma receita muito básica, ótima para fazer com crianças. Pô-las depois a fazer as bolinhas, é ótimo. Vou cortar aqui e vou passar esta mistura para uma taça. Podem ver, tem alguns pedaços de tâmara, isso vai ser muito interessante, depois a textura das duas coisas. Creme da cenoura misturado com o coco e os pedacinhos de tâmara. Vamos adicionar agora cerca de 3/4 de chávena de coco. O resto vamos deixar para depois cobrir as bolinhas, para as passar, para espanar, podemos dizer assim. Vou agora também raspar o sumo, a raspa, peço perdão. Vamos raspar aqui a casca de um limão. Pode ser mais, menos, conforme também o gosto. Então, vou ir para aqui e a nossa espátula. Vamos então misturar o coco, a cenoura, o limão e as tâmaras. Criar aqui uma pasta mais ou menos homogénea e conseguimos ter um pouco de tudo. Depois fazermos umas bolinhas. Ora, está já prontinha para fazer as bolinhas. E olhe, quero lhe dizer aí em casa que eu já estou aqui de água na boca e aqui está uma alternativa de um doce com açúcares naturais, ou seja, o açúcar proveniente da tâmara, da cenoura, que também é adocicada. E aí, ficou com vontade de comer? Fiquei com vontade de provar, fiquei. E a irmã Isabel? Também. Oh, e se calhar, quem sabe, vamos lá fazer para as suas irmãs lá na congregação. Hoje o nosso tema do nosso programa é um caminho de santidade na Igreja, seguido por uma grande devota de São José, Ana Maria Javoé. E para isso tenho aqui o professor José Luís, de Coimbra, e a irmã Isabel, de Torres Novas, certo? Atualmente, sim. Que pertence à congregação das Irmãs São José de Cluny. Antes de começarmos a falar sobre este tema, que é belíssimo, gostaria que se apresentassem para as pessoas conhecerem um bocadinho quem é o professor José Luís, quem é a irmã Isabel. Força, irmã. Então, eu chamo-me irmã Isabel Claude, sou natural do Funchal, Ilha da Madeira. Sou de uma família numerosa, sou a 7ª de 9. Ai, que bonito. E, portanto,
fui lendo um livro sobre Ana Maria Javoué. O título do livro chamava-se Risquer sa vie pour Dieu. Era um livro em francês. Sim. E, portanto, falava de vários fundadores de congregações e eu identifiquei-me com o da Ana Maria. Porque Ana Maria procurava a vontade de Deus, eu também estava à procura. Sim. E depois ouvir a sua audácia, a sua coragem, a maneira como ela soube, a grande devoção que tinha a São José também, Sim. eu também tinha. Depois, toda a sua vida missionária no Senegal, em Maná, na Guiana Francesa, sim. E tudo isso também me deu vontade de arriscar a minha vida por Deus. Ai, que bonito. E, portanto, em 57 entrei para a congregação, em 60 fiz os meus primeiros votos, em 62 fui para Angola, onde estive 13 anos. Bastante tempo. Depois, em 75, a minha provincial enviou-me à França e depois eu já não pude regressar porque tinha começado a ponte aérea. Sim. Então fiquei um ano aqui em Portugal, dei aulas de moral no liceu em Braga, no Liceu Dona Maria II, e depois fui para a França e trabalhei com os imigrantes. Depois, em 82, fui eleita conselheira-geral, depois fiz 3 mandatos até ao ano 2000. Em 2001 regressei a Portugal, mas tinha como missão poder ir visitar alguns países que pediam para eu ir orientar retiros ou sessões. Sim. E foi nessa altura que conheci também o Senegal, o Congo, o Peru, o Paraguai, além de Angola, Moçambique Sim. e Brasil, que eu já conhecia, e o Canadá, a Polónia, a Haiti, pronto, de maneira que... Sim. Depois, em 2011, tive obediência para a Guiana Francesa. Sim. Para orientar um centro de espiritualidade. Estive lá 3 anos e gostei bastante de ver a grande admiração que o povo tinha pela Madre Javoué. Sim. E agora eles já estão a preparar, vão celebrar o bicentenário da fundação de Maná e já começaram a celebrar. Sim, as ainda faltam 8 anos, sim, não é? Sim. Mas ainda ontem eu recebi uma série de fotografias da inauguração do bicentenário. Achei interessante. Sim. A irmã tem um coração missionário. Tem. Vê-se por todos os países que já passou e por todas as suas viagens, um coração imensamente missionário. E o professor José? Eu não tenho uma vida tão rica, também sou mais novo, mas ainda assim... Eu nasci há 48 anos em Coimbra. Sim. Também numa família católica, que não tem tantos filhos, mas tem 2 prendas, digamos assim. Estive no seminário durante muitos anos, 10 anos, e depois, entretanto, vim estudar para a Faculdade de Letras, terminei o curso e vim trabalhar para as Irmãs de São José de Cluny em 99, para o colégio, em 99. Foi quando conheci Ana Maria Javoué. E em 2003 fiz os primeiros compromissos de associado da congregação. Sou professor no Colégio da Rainha Santa Isabel, que pertence às Irmãs de São José de Cluny, e sou professor de português, que é a minha área de formação, e depois, entretanto, a minha área de conclusão também do tempo de seminário, dou aulas de religião e moral. Sim. E sou também ainda digamos, coordenador da pastoral juvenil do colégio, e pronto. Muito trabalho também. Também muito trabalho, E claro. uma vida também missionária. Fantástica, ali no colégio. Exatamente. Cada um com a sua missão. Exatamente. Isso é muito bonito de ver. De que formas aqueles que vieram no seguimento de Ana Javoué são chamados à santidade? De que formas pode ser? Ou da maneira da vida consagrada, sim, ou pode ser como leigos missionários é o também. caso do professor José Luís.
mas é relativamente recente, porque só a partir do ano 2000 é que isto foi aprovado. Porque o Papa João Paulo II tinha lançado porque é que as congregações não tinham leigos e não partilhavam com eles o seu carisma. E então, primeiro tivemos a título experimental e depois, a partir do ano 2000, como sabes, e é por isso que o José Luís dizia que só a partir de 2003 é que fez o primeiro compromisso. Tem muitos leigos convosco? Temos à volta de uns 150. Bastante, graças a Deus. Cá em Portugal. Cá em Portugal. No mundo devem ser Sim. muito mais. Após o Concílio Vaticano II, percebemos que todos somos chamados à santidade. E agora também com aquela carta que o Papa Francisco, a encíclica que o Papa Francisco escreveu sobre a santidade, ele vem dizer que é isso mesmo. Como são desafiados diariamente a viver esta santidade no vosso cotidiano, enquanto congregação, enquanto carisma? A nossa fundadora dizia que uma irmã de São José de Colônia, um leigo que era pertencer, não é? Sim. Que devemos estar em toda a parte onde há bem a fazer e sofrimento a aliviar. Ai, que bonito. E dentro desta frase, e dentro depois do próprio carisma, que era esta busca da vontade de Deus, de maneira que nós procuramos realizar a nossa missão, quer através da educação, em escolas, Sim. através da pastoral, através do cuidado dos doentes e das diferentes maneiras, porque a nossa amada fundadora dizia sempre que devíamos ser do nosso tempo. Portanto, no tempo dela, ela libertou os escravos, cuidou dos leprosos. Atualmente temos irmãs que cuidam de doentes do SIDA. Sim. Ou até atualmente do Covid. É uma grande mulher, a vossa fundadora. Já tiveram aqui outras irmãs a falar sobre a história dela e eu fiquei impressionada. Ficamos impressionados. E é verdade, é uma história verdadeiramente extraordinária e que nos inspira a todos, aos leigos principalmente, porque esta capacidade de olhar para a vontade de Deus e ver em tudo aquilo que lhe acontece a vontade de Deus é algo verdadeiramente inspirador e que nos desafia a cada dia que passa. Eu falo por mim, na escola, no meio escolar, em que os nossos alunos nos desafiam diariamente a estarmos com eles e a anunciarmos com eles esta boa nova de Jesus Cristo, através deste carisma da nossa Madre Fundadora. Eles próprios também sentem muito isto e sentem muito esta mulher que ainda hoje é desafio. O Papa Francisco tem uma mensagem muito próxima, muito semelhante a esta mensagem da Madre Fundadora. Sim. Falem-nos do que Ana viveu no hospital em Serra Leoa e como a passagem pelo deserto nos ajuda através dela a trilhar um caminho para a santidade. Ora, quando ela foi ao Senegal, não é? Porque tinha problemas que ia para ver, para resolver, e depois, quando viram tudo aquilo que ela tinha feito no Senegal, da Serra Leoa, também pediram que ela lá fosse. E, portanto, era para ir cuidar num hospital, porque havia muitos doentes com febre amarela. Sim. E, portanto, ela foi. Ela só tinha ido com uma irmã e uma pequeneta, uma escrava, porque depois traduzia a língua própria daquela lugar. região. Sim. De maneira que... E depois ela própria acabou por ficar doente. E quando ficou doente, ficou entre a vida e a morte, sem saber. Depois ficou curada graças à escrava, porque foi à procura de umas ervas e com essas ervas lá fez um chás e ela ficou curada. E ela nessa altura escreveu, eu vou ler o que ela escreveu, escreveu nas suas notas, não é? Em qualquer circunstância da vida estamos divididas entre o medo e a esperança. E muitas vezes o receio luta contra a esperança com extrema violência. Meu Deus, dai-me fé que ela me esclareça
que ela me esclareça com a vossa luz divina e me conduza pelos caminhos que queremos que eu siga. Ela será a minha força nas tribulações desta vida. Eu dei o exemplo, é justo que assuma as consequências. Tudo deve servir para reparar os meus pecados. Vale mais sofrer nesta vida do que sofrer sem mérito na eternidade. Este pensamento povoou desertos e fez santos. É aproximando-me o mais possível destas verdades, meditando-as constantemente, que me desprenderei das coisas deste mundo e de mim própria, que me aproximarei mais de Deus agora, a fim de viver com Ele na eternidade. Meu Deus, que sejam estes os sentimentos do meu coração, que eu renuncie a tudo mais, hoje e sempre. Virgem Santa, minha querida Mãe, entrego-me à vossa poderosa proteção, não me abandoneis. Portanto, disse que ela está entre a vida e a morte e, portanto, faz esta prece, eu acho maravilhoso. É lindíssimo e dessa prece vê-se a grande intimidade que ela tinha com Deus. Pois, a grande vida interior que ela Sim. tinha e esta busca constante, como vamos ver, da vontade de Deus. Sim. É exatamente isso, esta busca constante de Deus e da vontade dele e daquilo que ele pode sugerir para a sua própria vida. É o extraordinário do diálogo que Ana Maria mantém com Deus para buscar aquilo que ele quer para a sua própria congregação e para as suas próprias obras. É este diálogo constante, esta intimidade que existe entre Ana Maria e o próprio Deus, é que está sistematicamente presente na vida de Ana Maria, o que nos mostra a capacidade que Ana Maria tem de estar, de aliar a oração à ação na sua própria vida. E ela mostra-nos como fazer. Sim, Como pôr em ação. Exatamente. Porque ela nunca escreveu um tratado. Sim. É nas cartas que escreve que fala com o coração, está a perceber? De maneira que transmite. É a por vida isso, dela. Transmite a vida, aquilo Exato. que ela vive. Exato. Pronto. E que, no fundo, é aquilo que as irmãs também são. Sim. As irmãs, mais do que escrever, põem o coração à frente e a obra à frente. Este carisma que vai passando de geração em geração e que está muito presente nas irmãs de São José de Cluny. O trabalho, o faça-se, o aconteça-se, independentemente do que está escrito, está muito presente nas irmãs, muito presente. Ora et labora, não é? No fundo, vão trabalhando, vão pondo em ação e sempre com essa intimidade com Deus, sempre com essa vida de oração e vão sendo movidas pelo coração de forma que o carisma seja transmitido e que a vontade de Deus se realize nas vossas vidas. Qual o papel da solidão na procura de santidade? Esta pergunta eu li-a várias vezes porque é uma pergunta muito forte e se calhar quem está lá em casa hoje também vivendo momentos de solidão pode ser que ajude a resposta. É porque a Madre Javué viveu a solidão, como vemos na Serra Leoa, mas quando ela esteve em Maná, viveu uma grande solidão, porque ela foi para Maná, onde praticamente não havia nada. Sim. Só havia a floresta. E ela muitas vezes deve ter chorado nas florestas de Maná, porque depois, mais tarde, foi muito caluniada, etc., pelos colonos, porque ela conseguia fazer com os escravos, porque os escravos era para libertá-los, para prepará-los para a libertação. E, portanto, de maneira que havia racismo, por um lado, porque o escravo era escravo e não era tratado como um homem ou como uma mulher, não é? Com dignidade. E ela tinha visto já no Senegal como é que os escravos vinham todos para a Ilha da Goreia e de lá, quer dizer, os escravos traziam das matas, não é? Ficavam lá, separavam logo homens para um lado, mulheres para o outro, crianças para o outro, e quando vinham um barco, lá iam para a América. Para a América, ou para a América do Norte, ou Centro ou Sul. De maneira, ela via o que eles sofriam.
De maneira que quando vai para a Guiana, ela já sabe o que é que vai e o que é que pode fazer, Sim. não é? E acredito que aí em casa deva estar assim encantado com a vida de Ana Maria Javoé e também com esta congregação que hoje busca incessantemente fazer a vontade de Deus. Vamos para um brevíssimo intervalo, vá tomar um cafezinho e já voltamos para conhecer mais um bocadinho da vida de santidade desta mulher. E estamos aqui na segunda parte do nosso programa Manhã Viva com a irmã Isabel, das Irmãs de São José de Cluny, e com o professor José Luís, que é associado, que é leigo também, pertencente às Irmãs de São José de Cluny, a esta congregação. Estamos a falar de Ana Maria Javoé e desse caminho de santidade que ela foi trilhando, um caminho belíssimo. Ana, no seu tempo, já falava da sua preocupação com as irmãs instaladas. Falem-nos dessa questão das irmãs instaladas. As irmãs instaladas eram aquelas irmãs que não tinham um projeto espiritual, porque a Ana Maria insistia muito no caminho da santidade, da perfeição, e, portanto, e desta busca da vontade de Deus, não é? E de maneira que havia algumas irmãs que foram mesmo para as colónias e depois se instalavam, quer dizer, tinham mais espírito do mundo do que verdadeiramente aquela preocupação com a sua perfeição, com o seu testemunho espiritual, digamos, Sim. ou de deixar passar através da sua vida e do seu testemunho. E, portanto, Ana Maria fala das irmãs instaladas e até diz, numa carta diz, fala da monstruosidade de uma religiosa que não procura a sua perfeição, o caminho da santidade, mas que se deixa levar só pelo mundo e por ideias mundanas. Que forte. E é um desafio, Sim. e isto é um desafio também para os leigos, porque isto de estarmos instalados, quando sentimos que Deus a cada dia que passa nos chama, como chamou Ana Maria e que nos chama diariamente pelo nosso nome, e nós vamos ficar ali instalados à espera que as coisas aconteçam, o Evangelho não se compadece disso, não é? E, Sim. portanto, nós temos mesmo que responder a este chamamento, sim, estou aqui, e avançarmos. Diariamente no colégio é assim que todos nós fazemos, não é? Não nos podemos acomodar no nosso caminho de santidade, Exatamente. não é verdade? Exatamente. Porque quem caminha na santidade é um desinstalar constante. É isso mesmo. É um caminho que se faz diariamente, é um caminho que se faz caminhando. Não é um estado, mas é um caminho, não é? Sim, sim, sim. O nosso fundador fala isso, o caminho se faz caminhando. Ele fala muito isso para nós. Ana fala da presença de um Deus muito próximo, o que se transfere para a realidade que vivemos atualmente. Falem-nos desta forma de ver Deus e como esta forma de o ver nos ajuda a sermos mais próximos dele. Ela vê, primeiro ela já tinha a sua vivência com o seu próprio papá, não é? Sim. O seu pai. Que muitas vezes quando ela começou com escolas e com crianças órfãos, não tinha nada para lhes dar e até foi bater à porta do sacrário para pedir ao Senhor ajuda que viesse, e quando ela vem a sair, encontra o pai que vinha com uma charrua, Sim. mas cheia de alimentos para as crianças. Ai, que Está a ver? bonito. De maneira que, para ela, o Deus é uma pessoa viva com quem ela fala, em quem ela reza, em que ela confia na providência divina e portanto, é um amigo. E esse exemplo que ela deu, vocês também são chamados a vivê-lo no vosso dia-a-dia? Exatamente. Seja como irmã, seja como leigo. Exatamente. E ensinamos os nossos alunos assim também, no fundo, este sentimento de pai que nos está e que nos protege e que nos auxilia a cada dia que passa. Sentir a presença de Deus na vida de cada um de nós, e na nossa escola sentimos muito isso, desde o amanhecer até ao fim do dia, sentir que Deus está presente na nossa escola e no meio dos nossos alunos, é uma tarefa que nós queremos que os nossos alunos também sintam, que vivam Ana Maria e que sintam que Ana Maria nos
interpela a tratar Deus como Pai. No intervalo eu falava convosco que já tive aqui outras irmãs de São José de Cloné a falar sobre a vossa congregação e que acho muito bonito como vocês falam de Maria Javoé, porque é como se ela estivesse viva. E eu só vi isso nos folclorinos, que eles também falam da fundadora assim, de um jeito como se ela também estivesse viva. Eu queria que comentasse aquilo que até falou dos alunos. É uma história curiosa que se passou comigo há uns anos atrás. A diretora do Colégio da Rainha Santa Isabel, a irmã Maria da Glória, que anda de hábito, quando passa nos corredores, havia sempre 1 ou 2 meninos que olhavam assim, olha, ali vai Ana Maria Javoé. Como se Ana Maria estivesse viva, assim, em cada uma das irmãs, e neste caso a irmã Maria da Glória. É curioso porque eles acham, nos ouvem falar, e eles próprios também falam de Ana Maria como se Ana Maria estivesse connosco, viva. E é de facto uma realidade, ela está connosco, ela inspira-nos todos os dias, e isso é verdadeiramente extraordinário. Mas é curioso, ali vai Ana Maria Javoé. Que bonito. E é bonito que vocês passam isso para os vossos alunos e isso é muito, muito gratificante. Professor, vou-lhe lançar aqui um desafio. Geralmente na escola já deve ter ouvido falar da utilização dos mapas mentais. Vamos fazer então aqui um desafio, em que no centro do nosso estudo está Pai e Construtor Todo-Poderoso. Como pode ser o Senhor do Impossível? E aí vai comentando. O Senhor do Impossível, eu diria que não é o Senhor do Impossível, mas o próprio Deus é a possibilidade permanente, não é? Sim. E nós também queremos sempre fazer sentir os nossos alunos e nós mesmos que para Deus nada é impossível, porque Ele é o Senhor dos possíveis. Tudo acontece às mãos de Deus. Aliás, hoje vivemos o mês de maio. Sim. E Maria tem esta... a Deus nada é impossível. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, não é? Sim. Do mal Deus faz brotar o bem. É curioso que Ana Maria tem muito isto nas cartas. Pontua muitas vezes passagens da vida dela dizendo que se isto nos acontece é porque Deus tem uma missão específica para cada um de nós. E nós tentamos passar isso aos nossos alunos. Não existem coisas boas nem más, existem desafios. A gente costuma dizer, nós dizemos muitas vezes que não há impossíveis, há desafios e há capacidade de nós nos desafiarmos. E os nossos alunos também sentem muito isso, não é? Nada o pode deter. Pois, nada pode deter Deus, embora Ele se utilize das nossas mãos e dos nossos meios para fazer o bem, não é? E isto também vemos na vida da nossa Madre Fundadora, que ela sempre olhou e sempre viu que nada podia deter. Esta história que a irmã contou de tocar, de bater no sacrário à espera que Deus fizesse o milagre de alimentar aquelas crianças é verdadeiramente extraordinário. É verdade. O grande artista. O grande artista, porque se nós olharmos para o mundo é uma verdadeira obra de arte. É verdade. Eu não quero fazer publicidade, obviamente. A escola onde trabalho tem uma vista fantástica para a cidade, para a zona de Santa Clara. Sim, senhora. E eu dou por mim muitas vezes a olhar aquela vista e a perceber que Deus é mesmo um grande artista. Fazer a sua obra. Ana Maria diz-nos que se estiver nas nossas mãos, a obra de Deus faz-se, porque a Ele, essa é a vontade dEle. E por isso nós somos convidados a estar permanentemente a fazer a sua obra. Tendo em conta o exemplo de Ana, hoje em dia o ser humano tem muitas atividades diárias e andamos sempre na azáfama. Mesmo assim, como conhecer a vontade de Deus individualmente e coletivamente? A vontade de Deus, primeiro, tem que ser através da oração. Senhor, que queres que eu faça, não é? Sim. E depois a pessoa vai ter os meios, vai empregá-los, depois deve saber reler a sua vida
para ver o que é que fez, como fez, porque fez, para que fez, não é? E, portanto, dentro disto, e depois verá os frutos da obra. De maneira que, portanto, isto é que faz ver a vontade de Deus a realizar. Falam que Ana Maria Javoet também tem um grande amor por São José. Estamos no ano de São José. Falem-nos um bocadinho desse relacionamento de Ana Maria com São José. Ora, o Papa Francisco, na carta agora para o ano de São José, chama o Pai amantíssimo, o Pai carinhoso, o Pai criativo, o Pai... Ana Maria, ao falar de São José, nas suas cartas, tem outros títulos. É o nosso Pai, é o nosso protetor, é o nosso carteiro, porque antigamente não havia telemóveis, nem estes meios de comunicação que há. As cartas levavam às vezes 3 meses a chegar e etc, ou mais. De maneira que era o carteiro, era o banqueiro, porque às vezes tinham falta, e depois lá chegava um dinheiro, um dom que alguém tinha dado. Portanto, era o carteiro, o banqueiro, era todos os títulos que se pode imaginar, ela aplicava ao São José. Como dizia outro dia um padre que falava sobre São José, dizia que para Ana Maria o São José era o facilitador. Sim. Eu estava a falar com o José Luís e digo, era quase o GPS. Porque vinha sempre em auxílio. De maneira que eu acho que isto é encantador. É verdade, é verdade. Eu gosto de olhar para o São José como o educador de Jesus. Sim. E buscar nele, no silêncio dele, porque nós educamos, eu acho que nós devemos cada vez mais educar através do exemplo e não através da palavra. Também através da palavra, mas através do exemplo. E eu gosto de olhar para São José como o exemplo. Porque nós temos, se recorrermos ao Evangelho, temos muito poucas palavras de José, se calhar até nem temos nenhumas, assim de repente, mas ações, capacidade de, temos muita da educação que nós vemos em Jesus, da maneira como ele respondia, isto foi aprendido através da educação que São José. Então gosto de olhar para São José como o educador. E no fundo acaba-se por se identificar, porque é professor. Porque me chamo José, porque sou educador. O que explica a atitude de louvor numa vida inteira? Porque, pelo que eu vejo, Ana Maria Javoet tinha muito essa atitude perante a vida, essa atitude de louvor, de gratidão. Ela fazia a releitura cada dia da sua vida e, portanto, agradecia ao Senhor todos os benefícios que lhe tinha concedido ao longo do dia. Portanto, isto era um louvor. E ensinava também às irmãs que era importante sabermos agradecer ao Senhor todos os benefícios que nos concede. E é por isso que a sua vida é cheia de louvor e ação de graças. E mesmo nos momentos difíceis que ela passou, ela diz, isto foi para meu bem, porque se eu não tivesse passado e não tivesse vivido estas circunstâncias, mas podíamos ficar vaidosas, Sim. podíamos ficar orgulhosas e etc. Podíamos nos esquecer de Deus, não é? Sim, e portanto isto vem lembrar-nos e ajudar-nos a manter a nossa fé e claro, quem faz todas as coisas. E é curioso que a vida de Ana Maria tem muito disto, de aceitar o desafio e de encontrar em tudo aquilo que Deus lhe colocou à sua frente, até em coisas que às vezes, situações da própria vida que para nós, assim, lidas, descontextualizadas, parecem coisas negativas e que ela foi capaz de louvar e de colocar perante Deus como algo positivo. De tudo ela tirava um bem. Exatamente. Por exemplo, nas cartas, sim, em algumas cartas, numa delas diz, eu nunca senti tão vivamente quanto o jugo do Senhor é suave, como depois que tudo deixei por seu amor. Noutra, ela diz, bendigo a divina providência, estou feliz por estar aqui, porque o barco não chegou para levá-la e, portanto, ela ainda... O bom humor, sempre pontuada com o bom humor, tinha um humor fantástico.
Bendigo 1000 vezes a divina providência e agradeço-lhe por me ter escolhido na sua misericórdia para uma tão bela obra, Que bonito. que era a libertação dos Dos escravos. escravos. Coragem. Deus concedeu-me muitas graças. Quando estava isolada e privada mesmo da comunhão, Era uma mulher de grande Deus faz tempo. milagres admiráveis através das irmãs de São José, dizia Que ela. bonito. Aqui é tão fácil estar recolhida, isto é Maná, unir-se a Deus. Oh, eu agradeço muitas vezes a Deus o ter-me conduzido aqui. Olha que bonito. Se só procurarmos Deus, que pode faltar-nos? Como somos felizes quando confiamos em Deus? Está a ver? Portanto, é sempre este convite ao louvor Sim, ela, ao Senhor. mesmo nas situações mais difíceis, ela Sim, tinha sim, esse sim, coração muito grato e um coração que louvava. Peço que falem também da importância pedagógica e espiritual do Lembra-te. O lembra-te é muito igual àquela situação que nós tínhamos no povo de Israel, lembrar-se daquilo que nós vivemos para projetar o nosso futuro. E é um bocadinho aquilo que o dar graças a Deus é, no fundo, o louvar Deus é, no fundo, o dar graças, é relembrar-nos daquilo que Deus, as maravilhas que Deus faz na nossa vida e projetar aquilo que é a nossa vida futura. É, no fundo, aquilo que nós fazemos todos os dias quando rezamos, é lembrar-nos de que Deus é, digamos, o nosso suporte, o nosso andaime, digamos assim, e que é através dele que nós perspectivamos e nos suplantamos um bocadinho, não é? Irmã, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu penso que é isto mesmo, que é o povo de Israel que recordava sempre os benefícios que Deus tinha concedido na travessia do deserto e etc. De maneira que é este lembrar-se, o recordar-se dos benefícios de Deus para louvá-lo e para continuar a obra. E sem querer falar no negativo, Força. cada vez que o povo se esquecia, Deus fazia questão de recordar. Sim, sim. E isto está muito presente em bastantes situações, mas cada vez que o povo se esquecia da presença de Deus, Deus fazia questão de recordar, através dos profetas, através de situações da própria vida, e aquilo também, obviamente, faz connosco, que é recordar-nos diariamente que Ele faz parte da nossa vida. Não se impõe, mas faz parte da nossa vida. Falámos do lugar de São José na vida de Ana Maria Javoé, mas acredito que Maria, a Nossa Senhora, também deve ter um lugar precioso no coração da vossa fundadora e da vossa congregação. Fale-nos desse lugar de Maria no coração de Maria Javoé. Bom, ela também tinha uma grande devoção à Nossa Senhora e, como já eu, naquela carta, naquele Sim. extrato, ela dizia, quando estava na Serra Leoa, não é? Sim, sim. Mas eu penso que Ana Maria viveu em grande profundidade aquelas mesmas coisas de Nossa Senhora, o Ecce, o Fiat, o Magnificat. Sim. E que, portanto, através destas três palavras, não é que dava para fazer uma grande, falar durante muito tempo, não é? Porque a Ana Maria, nesta busca da vontade de Deus, e quando ela sentia que era a vontade de Deus, eis-me aqui, Senhor, lá vou, não é? Tinha um coração muito dócil. Era. Ana Maria tem muito de Maria, aliás, o próprio nome, porque é Ana Javoé, e depois ela própria recupera também para si, ou cria para si o Maria, Ana Sim. Maria, mas também tem muito de anunciação, do faça-se a tua vontade, e depois de ir ao encontro da sua prima Isabel, como Ana Maria vai ao encontro de todos aqueles que necessitam dela. É um bocadinho esta oração, que é a oração e a ação, no fundo, não é? E que é muito giro porque as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023 tem muito essa questão de Maria que vai ao encontro da prima Exatamente. Isabel. Falem-nos da teologia mariana das cartas. Portanto, para Ana Maria,
a Maria é uma mãe, portanto, Sim. que está sempre atenta, não é? É poderosa porque, pela sua intercessão, porque ela lia muito o Evangelho e era fazer tudo o que ele vos disser, não é? Portanto, e Ana Maria procurava também fazer isso. E também, nisto, como eu dizia, do Ecce, do Fiat e do Magnificat, nestas 3 frases, dá para ver, vejo nisto a teologia das cartas. Sim. E agora vamos ver como é que ficaram os nossos beijinhos de coco, que acredito estamos aqui todos curiosos e com água na boca, e até os nossos câmaras ficaram aqui a olhar para o ecrã para fazer em casa. Veja lá a curiosidade de como é que vão ficar estes beijinhos de coco. Vamos ver. Eu vou já começar a arranjar ou a fazer as nossas bolas. Está aqui uma pasta que vai ser ótima para trabalhar. Eu vou fazer várias e depois vou passá-las ali no coco. Tamanho é a escolha. Vou fazer aqui bite size, ou seja, tamanho para comer de uma só vez. Umas maiores, outras mais pequenas. Depende da gula. Cada um terá a sua. Só tenho que estar atento ao arroz, não deixar secar. A forma das bolinhas pode ser mais ou menos perfeita. Eu tenho alguma dificuldade em fazer bolinhas perfeitas. Ora então, vamos pegar aqui nas nossas bolinhas, passá-las no coco. E aqui está. Uma receita muito básica, ótima para fazer com as nossas crianças, passarmos tempos juntos de qualidade, que é algo que hoje em dia quase que nos obrigam a ter. Todos nós devíamos querer, mas neste momento estão quase que a obrigar-nos a passar mais tempo em casa com as nossas famílias, então aproveitemos isso. Já temos aqui. Ficarei à espera de saber se fizeram. Já sabem que se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algo que queiram saber sobre aquilo que nós fazemos, podem contactar o Cancha, número de telefone 249-413-633, através das redes sociais, Facebook e Instagram. Nós estamos sempre disponíveis para o que for preciso. Através da Canção Nova também podem pedir alguma ajuda, algo que queiram saber sobre nós. Agradeço terem estado desse lado. Até à próxima. Para confeccionar os beijinhos de coco e cenoura, irá precisar de 200 gramas de cenoura cozida, meia chávena de tâmaras secas sem caroço, uma chávena de coco ralado e a raspa de meio limão. Uma receita simples e acredito que muito saborosa, porque o Pedro, se não estou em erro, que eu às vezes troco os nomes, cozinha muito bem. E aqui está uma dica, até podem fazer lá com os vossos alunos. Podemos. No colégio, num momento assim mais descontraído.
Uns tecamos de férias É, uma hipótese. exatamente. Olha, aí está uma receita muito simples e fácil de fazer e muito saborosa e que não prejudica a saúde. Isso aí é que é o mais importante. É docinha e não prejudica a saúde. Olha que maravilha. O nosso programa já chegou ao fim, infelizmente. Foi muito bom ter-vos aqui. Queria que deixassem uma mensagem final para quem nos acompanha lá em casa. Irmã. Eu penso que ser livre não é fabricar o seu projeto individual, mas é dar-se inteiramente ao projeto que Deus nos revela e fazer a sua vontade. E, portanto, se desejarem conhecer a vida da Ana Maria Javoé, porque vale a pena, Sim, vale mesmo. é ler um dos livros sobre Ana Maria, porque há vários, e, portanto, encontram numa livraria, é um caminho de santidade na Igreja, Um Coração Sem Fronteiras, Ana Maria Javoé, A Missionária Audaciosa, Ana Maria Javoé, Teresa de Jesus e Ana Maria Javoé, Traços Paralelos. Temos uma biografia. Não, isto são 4 livros que saíram relativamente há pouco tempo. Sim, sim, sim. No sábado passado, que foi este maravilha. de Santa Teresa, e que vale a pena. Temos muita diversidade, não é, irmã? Sim, não, mas depois encontrar o meio, porque todos falam mais ou menos deste grande amor a Deus, desta vida interior e sobretudo também muito importante a maneira como ela soube perdoar. Isso é muito importante nos tempos que correm. Naquilo que ela sofreu durante 20 anos e que vinha de um bispo, queria ser o superior-geral da congregação e que manejou outros bispos e que suprimiu o noviciado e que fez tanta coisa, e ela ficou privada durante 2 anos dos sacramentos, quando estava em Maná. Sim. E ela soube perdoar, até depois, quando escrevia, dizia que deviam de considerá-lo um benfeitor. O bispo morreu antes dela. E dizia que devíamos considerar um benfeitor, porque senão poderíamos ter, as obras iam correndo bem, etc., cheias de vaidade e de orgulho, e que assim, olha, já não... Uma vida mesmo pautada pela santidade. E já que a irmã falou nas obras, digamos assim, nos livros que podemos comprar numa livraria, eu deixava, para além de ler as obras, que se inspirem nesta mulher verdadeiramente extraordinária e que lhe copiem. O termo copiar é redutor, mas que olhem para o exemplo dela e que estejam e que saibam estar em toda a parte onde há bem a fazer e sofrimento a aliviar, que foi, digamos assim, o lema da Ana Maria, a vida dela. E, portanto, possamos estar em toda a parte onde há bem a fazer e sofrimento a aliviar. E faz parte do carisma, do coração do carisma. Sim. Obrigada pela vossa presença. Temos aqui várias obras literárias sobre Ana Maria Javoé que nós podemos ler e, mais do que ler, colocá-las em prática. Esse é o grande desafio. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Pode ver este programa também no YouTube e bem-aja a si que apoia esta obra de evangelização. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.